força que me anima, que faz com que a dor impia se transforme em alegria. Desde compreender que a vida nos ensina a sorrir. Traz amor que te segura, não duvide. Ela é a força que estrutura, te iluminará. Mesmo quando a noite escura, abra o coração, deixa o amor entrar, seguir.
Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à União Espírita de Jacareí. Eu gostaria de pedir que quem estiver com o celular, o Deus desligado ou o nosso precioso, para não atrapalhar a palestra também. Então vamos fechar os nossos olhos, pensar em Deus, nosso Pai Criador, pensar em Jesus Cristo e agradecer por estarmos aqui mais uma vez para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Pedimos, Senhor, que ilumine os nossos corações, ilumine os nossos pensamentos, para que possamos compreender os ensinamentos dessa noite e levá-los para as nossas vidas. Pedimos também que a equipe espiritual responsável pela divulgação da doutrina espírita possa incluir a nossa irmã Fernanda na palestra que ela preparou com todo carinho, com todo amor. Obrigada, Senhor. Fique conosco, faça morar em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus, que sempre nos inspire e ampara, você estar conosco nessa noite, nos trazendo a paz, a luz que todos buscamos aqui nesse oásis de bênçãos. Essa noite, a nossa reflexão vai ser em cima de um livro do nosso querido Adilson Salles, chamado Construtores de Asas. Ele tem feito esse seminário, esse livro é de 2024, mas traz temas tão importantes a respeito da função do Espiritismo enquanto educação, que ele tem feito vários seminários a respeito. Esse material tem em cima do livro, a reflexão da notícia em cima do livro, e também de um workshop que ele realizou, do seminário que ele realizou na Associação Espírita de Rio Preto, em janeiro desse ano. Mas em junho, que nós tivemos o Congresso Espírita aqui no Espírito Santo, o Adilson Salles esteve aqui e também falou sobre isso. Temos amigos aqui que participaram conosco lá e podemos ouvir a brilhante explanação dele a respeito. E eu estou já falando as fontes, porque o meu mãe que me ajudou na compilação do material, né, na hora que ele olhou, ele falou assim: nossa, já sei o que vai acontecer. No primeiro slide você vai ficar 15 minutos e depois vai começar aquela correria. Passa, né? Então, já estou passando a fonte, porque é claro que a gente não vai conseguir abordar tudo aqui, mas é muito importante nós discutirmos sobre isso. E Adilson Salles, então, ele reforça a missão espírita, a missão do Espiritismo enquanto educador. Ele ainda traz uma série de abordagens que a doutrina espírita já fala, comparando o nosso planeta Terra a essa escola. Sabemos que também é um hospital para aqueles que precisam de tratamento, vem reencarnações provacionais na área de saúde, às vezes é prisão para muitos daqueles espíritos renitentes do mal, que escolhem reencarnações, planejamentos reencarnatórios para redimir de processos passados, mas na maior parte das vezes o planeta Terra é a nossa escola. E como alunos, todos nós estamos aqui com esse propósito de aproveitar este momento para aprender, para desenvolver, para criar o que a Adilson comenta que sejam as nossas asas. Essas asas que nos permitirão voos maiores, que vão nos tirar de uma condição que a gente ainda tem hoje de sofrimento, de dificuldade, e permitir conhecer outras paragens. Essa é a proposta desse desenvolvimento espiritual. Só que quando a gente chega aqui na Terra, a gente esquece dessas coisas. Aí vem o dia a dia, vem os compromissos, vem as preocupações materiais, e o dia vai tomando conta do nosso pensamento, das nossas atividades, e nós vamos deixando esse processo de evolução espiritual, que é o nosso propósito principal, de lado. Aí é quando a doutrina espírita
possibilita, aproveita para acender em nossas consciências novamente esse propósito principal. A Deilson comenta também que o momento que a gente vive agora é um momento de refletir que estamos num mundo de impermanências. Achei bonito quando ele fala isso, né? Nós vivemos num mundo de impermanências. O que significa isso? Muitas das vezes a gente estrutura a nossa vida inteira com base em algo, numa construção de um plano que seja durável. Aí vem uma doença, vem uma mudança, vem uma dificuldade que a gente não soube como trabalhar com ela, e é aquilo tudo que a nossa vida se pautou e a gente se organizou para viver, muda a impermanência. E nós estamos aqui para viver com isso, com essas condições. Mas quando nós esquecemos do propósito espiritual e quando nós colocamos num segundo momento essa importância que a reencarnação tem para nos desenvolver espiritualmente, e se nós colocarmos todas as nossas fichas nas condições materiais, quando vem a impermanência e a mudança, nós nos frustramos, temos dificuldade para lidar com elas. Agora imagina se nós adultos estamos enfrentando essas lutas, o que dizer das nossas crianças e dos nossos jovens, que também vivem um mundo de impermanências e muitas das vezes, por falta de preparação nossa, não estão mais entendendo como lidar com essas frustrações e dificuldades. Aí, mais uma vez, entra a importância do conhecimento espírita. Isso aqui não é novo e a gente vem falando em muitas palestras. O Espiritismo vem falando muito a respeito. Porque Kardec já nos alertava sobre esse momento em que nós teríamos ansiedades, depressões em larga escala. E é o que a gente vê hoje acontecendo. Se a gente fizer uma pesquisa nossa íntima, relaciona quantas pessoas você conhece, incluindo você, muitas das vezes, que não esteja passando por dificuldades relacionadas a processos emocionais, ansiedades, dificuldades, depressões e uma série de comportamentos que nós sabemos que têm origem emocional, mas também origem espiritual. Então, segundo a OMS, depressão e isolamento social afetam 1 em cada 6 pessoas. Estão associadas a cerca de 870 mil mortes por ano. Esse pesquisador, o Dr. Gustavo Medeiros, ele ainda, uma pesquisa científica lançada agora em fevereiro, ele comenta o seguinte, que nós vivemos a era da sociedade do pavio curto. Para tudo, nós vivemos com pavio curto. É o pavio curto no trânsito, temos visto aí coisas, bate o carro, sai, briga com... Aliás, é tão interessante isso que esses dias eu estava vendo uma matéria, né? O rapaz, quando bateu o carro em outra pessoa, ao invés de brigar, eles se abraçaram. Não sei se vocês viram isso, foi divulgado na mídia. Eles se abraçaram, ficaram um tempo se abraçando. O fato deles terem se abraçado depois da saída da batida de trânsito causou tanta comoção que isso viralizou. Olha que loucura! Porque as pessoas já estão acostumadas a brigar, né? Então é o pavio curto no trânsito, é o pavio curto no nosso ambiente de trabalho, dentro dos nossos lares. Aí o que acontece? Se a sociedade adulta está assim, o que a gente espera que seja refletido nas nossas sementes, nas nossas crianças, nos nossos jovens, né? Aí a gente tem aqui, isso aqui é um estudo que saiu na Veja mês passado. Internações por ansiedade entre adolescentes cresce mais de 800% em uma década. Nós não estamos falando mais em condições somente de afetar o dia a dia daquele jovem. Nós estamos falando de internações provocadas por crises de ansiedade. Aí a gente começa a ver, né, tem alguma coisa errada. Porque não era assim, né? As coisas não eram assim nessa proporção. O que nós estamos deixando de observar nesse mundo agitado de impermanências que permite que a gente chegue numa estatística dessa monta? Aí o Adeilson, ele, como psicanalista, escritor, filósofo,
uma das funções, atribuições dele é sair por aí fazendo palestras, né, nas escolas principalmente. Aí quando ele foi abordar este tema de ansiedade numa escola em específico, uma das mães depois no final procurou por Adilson e falou que Adilson, meu filho de 11 anos, ele está nesse quadro e ele vai precisar de um processo de internação por conta disso. E ela sem saber o que fazer, né? E a Adilson foi conversando com ela, tentando tirar ela ali daquela dor, e continuou um acompanhamento com ela durante um tempo. E entre essas conversas, aí ele foi perguntando para ela como é que era a vida, né, daquele pequeno menino de 11 anos de idade. Como é que era a rotina dele? Aí ela começou, né? Não, porque ele levanta e vai para a escola. Quando ele chega da escola, ele vai para o inglês. Quando ele volta do inglês, ele vai no clube. Depois ele vai. E o menino, ele não tinha tempo para nada. A vida dele era tomada de compromissos, como é para a própria mãe. E não julgando, porque às vezes é a única alternativa que ela tem e ela acha que colocar o filho em várias daquelas atividades seja a solução. E não percebeu que aquele era um ponto de excesso que ela vivia e que o seu filho aos 11 anos vivia. Aí a gente para refletir, né? Será que essa correria que a gente está se colocando, não é que a correria ela tem que vir do mundo para fora, é a gente que se coloca nela, né? Porque o mundo pode estar acontecendo lá e a gente tentar levar aqui a nossa vida numa mão um pouquinho mais lenta. Será que essa correria do mundo lá fora também não está entrando dentro dos nossos lares e antecipando e piorando esses quadros? Esse aqui também foi um caso bem recente. Também saiu aí na mídia em grande proporção. Uma professora dentro da sala de aula, numa escola em São Paulo, aí estava lá com as crianças e ela com um copo de água dela em cima da mesa. E a turma empolvorosa. Só para eu ter uma ideia, quem aqui trabalha com educação de crianças? A gente é professor boa. Então, esse pessoal aqui vai saber do que nós estamos falando. A turminha está agitada, né? Então, chega na sala de aula e essa professora tentando ali conter aquelas crianças todas, né? Aí ela deixou o copo, que ela virou para o quadro para passar algumas matérias, ela voltou, ela foi para pegar o copo para tomar água. E ela começou a ver a criançada toda rindo, fazendo brincadeirinha e tal, e não sei o que, e ela foi para tomar água. Quando ela foi para tomar no copo, ela percebeu que o copo estava cheio de caco de vidro. E ela olhou aquilo na hora que ela viu que nenhuma das crianças ia alertá-la a respeito de que ela ia tomar um copo de água cheio de caco de vidro. Essa professora, que já estava num processo também de ansiedade extrema, porque é o que a gente tem visto na área de educação, né, os professores esgotados, a escola esgotada por receber crianças com comportamentos tão complexos, tão difíceis, essa professora ela entrou no estado de crise. E ela saiu da sala de aula tendo que ser levada ao hospital em estado de crise. E não vai conseguir voltar para a escola durante um bom tempo, porque ela falou que ela não aguenta mais aquele cenário. E o que mais deixou ela entristecida, ela era perceber que não era só a omissão dos colegas, tinha um colega que fez por maldade, né? Uma daquelas crianças pequenas, que colocou o vidro no copo para que a professora tomasse maldade. Ela falou que o que mais incomodou ela, porque o comportamento daquele menino já era esperado, mas era a omissão dos demais, era eles não perceberem a gravidade que poderia ocasionar ali naquele cenário. Aí a gente olha, né? Como é que e a família dessas crianças, né? E a família das nossas crianças? Como é que elas estão? Como é que a gente está lidando com isso tudo? Aí isso é o que a gente já tem visto na mídia. Aí a gente volta agora para dentro do espiritismo e vê a quantidade de informação que pode nos auxiliar a viver esses cenários. No livro A Gênese, essa é uma passagem que a gente também fala com bastante frequência, porque ela é um consolo. No livro A Gênese, tem um item que fala sobre a geração nova, e eu trouxe um trechinho que é só pequenininho assim, um capítulo, mas que ele comenta que a época agora é uma época de transição. Nós confundimos elementos de duas gerações. A geração que veio já de várias reencarnações
encarnando aqui no planeta Terra, tentando aprender, são espíritos, né, muitos de nós que estamos aqui já num processo mais maduro, mas nós temos também vindo para cá espíritos que eles estão para se desenvolver e para auxiliar na preparação do planeta de regeneração, da nova fase do nosso planeta Terra. Postos num ponto intermediário, assistimos a partida de uma geração e a chegada da outra, cada uma assinalando-se no mundo pelas características que lhes são peculiares. Sabendo-lhe fundar a era do progresso geral, a nova geração que chega distingue-se por uma inteligência e por uma razão geralmente precoces. E nós temos facilidade de perceber isso. A gente consegue identificar nas nossas crianças, nossa senhora, esse menino não é muito diferente de mim. Meu marido fala assim, nessa época eu comia terra e o menino já está aí fazendo coisas mirabolantes. Eles distinguem-se por inteligência, razão geralmente precoces, juntas a um sentimento inato do bem e também por crenças espiritualistas, sinal indiscutível de um adiantamento anterior. Mas o que Kardec comenta é que essa geração que chega, ela não se comporá exclusivamente de espíritos superiores. Não são espíritos superiores, são espíritos inteligentes, são espíritos propensos ao bem, mas não se comporá por espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressivas e hábitos a secundar o movimento de regeneração. Então, isso aqui é fundamental, isso aqui é ouro para as nossas vidas. Eles se acham predispostos a aprender. Agora, ele chega nessa condição de aprendizado, ele precisa de alguém para dar orientação. Se nós que somos a sua família, os seus educadores, nos omitirmos nesse papel, aquele terreno que é fértil para receber a semente do bem, e é a geração que vai conduzir o nosso planeta a uma nova condição, o que acontece com ela? Se a terra estiver lá fértil, mas não houver o jardineiro, não tiver o agricultor, ela vai ficar lá, sem dar um fruto. E o problema está na terra? Não, o problema está na gente, que deveria ser o cultivador, o jardineiro, para aproveitar este terreno do bem, propenso ao bem. E a doutrina espírita, ela já preocupada, a gente está falando disso aqui em 1868, já sabendo está falando para esse momento que a gente vive aqui, ela também traz uma série de atualizações. Será que não seria bom para os nossos filhos, para aqueles que convivem conosco, ter acesso a esse tipo de conteúdo, para que ele também já pudesse aproveitar e crescer tendo esse entendimento? Olha só que interessante isso aqui. É um outro livro que foi espírita também. A gente leu Gênesis, né? Esse livro aqui, de Alan Mitchell, fala de 101 curiosidades sobre o livro A Gênesis. Justamente, ele ainda fala assim, né? Um livro para nerds, amantes de tecnologia, padawans, isso aqui eu tive que perguntar para minha filha o que é, eu nem sabia o que é, padawans curiosos, mas muito curiosos mesmo. Esse aqui é um livro que pegou essas informações da Gênesis e traduziu para o vocabulário do jovem. Vocabulário daqueles meninos que gostam dos jogos, daquele menino que gosta do celular. Esse conhecimento, porque se colocar ele para ler Gênesis, ele não vai gostar, né? Talvez não vai entender, não vai querer nem aprofundar. Mas será que se a gente aproveitar essa mesma abordagem com uma linguagem que chega ao coraçãozinho dele, será que a gente não vai estar passando na frente dessas informações inúteis que eles estão tendo acesso ao tempo inteiro pelo celular, pelas redes aí? Olha que interessante que fala aqui, eu vou comentar só alguns. São chegados os tempos. Aí ele fala o seguinte, né? E esse papo de os tempos são chegados. Chegaram mesmo? Vou ler aqui no livro. De repente a gente vai precisar até de um jovem para poder explicar isso aqui para nós, mas eu vou tentar assim mesmo, tá? Aí a resposta que ele dá, essa afirmação está na Gênesis, né? Será que os tempos são chegados? Olha a linguagem jovem.
Sim, jovem gafanhoto. Kardec explica que os mundos passam por updates planetários, update de atualização, né? De tempos em tempos. No século XXI, estaríamos saindo do mundo de provas e expiações e indo para o mundo de regeneração. Chegou aquele momento do jogo em que o mapa muda e os players, que são os jogadores, precisam escolher, evoluem ou migram para outro servidor. Quer ver outra que fala aqui? Quais são os sinais de que a atualização, as mudanças, o tempo de transição já está rolando? Aí a resposta: olha ao redor. Crises sociais, econômicas, ambientais, check. Aumento da intolerância, da violência, check. Ao mesmo tempo, expansão de movimentos de paz, fraternidade, sustentabilidade, espiritualidade, check. 4. São os bugs, problemas, do velho sistema tentando resistir, enquanto o novo sistema já está rodando nos bastidores. Já quase terminando, e ainda pergunta, né? E os espíritos superiores, eles estão dando suporte para essa mudança toda? Aí fala aqui, total, incluindo guias e anjos da guarda. Eles estão ajudando no backstage do planeta, né? Backstage ali, na parte de trás do planeta. Inspirando, guiando, protegendo, orientando e também permitindo que os velhos sistemas colapsem, para que a galera perceba que o modelo de jogo antigo não serve mais. E a última, essa é a melhor, porque fala tanto para os jovens quanto para a gente. Eu posso escolher não participar, ficar de boa só como espectador? Aí a resposta, spoiler triste. Não rola modo espectador no jogo da vida. Tá todo mundo jogando, querendo ou não, mesmo não jogando. Cada escolha e não escolha influencia no jogo. Ou você ajuda na construção do mundo novo, ou atrasa a sua própria jornada. Vejamos que o Espiritismo não é para adulto. O Espiritismo é principalmente para criança e para o jovem. Sabe por quê? Porque a reencarnação, com o tempo que a gente tem, a reencarnação precisa ser aproveitada desde o primeiro momento, para que ele já comece a reprogramar todos aqueles hábitos. A gente sabe disso. Quando a gente chega numa casa espírita já com um problema, até que aquele problema ameniza, amansa, para a gente começar a chegar no modo transformação, demora. Agora, se a gente conseguir levar para as nossas crianças e os nossos jovens essas informações todas, ele vai ser visitado pela dor, porque a gente está aqui para isso. Mas ele vai encarar esse processo de educação de uma outra maneira. E continuando, né? Então, será que nós temos cumprido, nós, pais, educadores, construtores de asas, nós temos cumprido a nossa missão? Nós estamos preparando os nossos filhos para passarem provas ou para vencer as provas da vida? A gente está numa época de muito conhecimento, mas pouca sabedoria, de muitas conexões, mas pouquíssimos vínculos, muito acesso à informação e pouca educação moral. Será que a gente não está esquecendo qual que é a finalidade da educação? Quantas vezes a gente para os nossos filhos preocupadíssimos com a instrução intelectual somente? A gente se preocupa como é que está a nota da escola, como é que está a nota e às vezes é só cobrando, né? Acompanhando um pouco e cobrando muito. Ok. Instrução às vezes ele está até bem. Mas e na formação do que ele realmente vai levar daqui? Porque a instrução, se ele vai ser engenheiro, médico, isso faz parte. A gente precisa, nós precisamos trabalhar. A lei do trabalho é uma lei, nós precisamos da instrução. Mas o que vai nos fazer chegar num nível, retornar ao plano espiritual melhor do que nós chegamos, não vai ser o caminho, não vai ser a instrução. E pensou a gente chegar lá do outro lado e perceber que nós perdemos a oportunidade de plantar a sementinha do bem naquele coraçãozinho que foi depositado para nós? Tamanha a cobrança que nós não ficaremos. O próprio Ademilson Salles, ele faz um relato muito bonito
bonito nesse seminário que ele participou em janeiro. Ele comenta o seguinte, que a família dele são 8 filhos. Ele mais 7 irmãos, 4 homens e 4 mulheres. E na época dele, conversa era zero, né? Era muita disciplina, muito rigor. Então, com o pai dele, ele lembra de pouquíssimas conversas, poucas, mas muito rigor. Chegava na hora da janta, era todo mundo sentado em volta da mesa e sem um pio. E assim ele cresceu, respeitando muito mais pelo medo do que pelo afeto. E assim ele cresceu, se tornou um homem de bem, assim como todos os seus irmãos, todas as pessoas de bem. Mas afeto ele não conseguiu desenvolver com seu pai. Seu pai desencarnou. E ele, como cresceu naquela cultura, né, que é uma cultura patriarcal, machista, a educação de Adeilson Salles foi toda assim. E isso trouxe para ele uma série de conflitos. Aí foi por isso, inclusive, por dificuldades de acesso ao pai, que ele foi estudar psicanálise, se formou e hoje é profissional dessa área. Só que para a sua necessidade, né, Adeilson passou um conflito muito complexo com o seu filho. Seu filho, ali na saída da adolescência, resolve fazer transição de gênero. Para Adeilson, que foi criado numa família extremamente machista, foi algo que ele precisou se reconstruir, para que ele não rompesse com seu filho e transmitisse para ele as pedras que ele trouxe do seu próprio processo educacional. Olha como foi difícil para ele, e foi mesmo. E quando o pai de Adeilson desencarnou, o seu Roque, isso tudo não tinha nem acontecido. Mas Adeilson se reinventou, conseguiu conduzir junto com seu filho da melhor forma possível, e ele fala muito, né, que o filho é o principal orgulho que ele tem. Recentemente, Adeilson vai fazer uma palestra numa cidade no Nordeste, também participando desses congressos espíritas, e ele fala, uma das pessoas que estavam com ele fala que recebeu uma mensagem para ele. Aí ele olha assim, faz uma mensagem para mim, né, e tal, ele pega meio assim a mensagem e ele vai ler a carta depois. Adivinhe de quem é a carta? Do seu Roque. E seu Roque falando para ele que, apesar de não ter podido contribuir com aquela formação ao qual Adeilson agora se dedicava, ele era muito feliz por o filho ter conseguido superar todas as dificuldades, todos os desafios, se tornar a pessoa que tornou e, principalmente, levar para o neto aquilo que o seu Roque não pôde dar ao próprio Adeilson, que foi afeto e amor. Vejamos, Adeilson, ele agora em janeiro, ele falando sobre isso, né? Ele chora só de lembrar da carta do pai. Uma relação que não pôde se organizar ainda em vida. Mas como nós somos reencarnacionistas, acreditamos na sequência da vida, olha que bom ter a oportunidade de construir essas histórias para frente. Então, o que a gente tem que se preocupar, né, nessa construção das asas? O que são essas asas? Na metáfora de Adeilson, as asas representam autonomia e liberdade responsável, capacidade de escolha, desenvolvimento moral, consciência espiritual. Isso não é a escola que vai ensinar para a criança da gente. Somos nós, dentro das nossas casas e principalmente com os nossos exemplos. Porque a criança, ela não vai ver o que a gente fala. Ela vai ver o que a gente faz. É isso que, quando a gente não tiver de olho neles, é que vai fazer, é que eles vão praticar. É aquilo que a gente realiza. As asas são construídas diariamente com amor, limites, exemplos e valores humanos. Essa é a visão espírita da educação, aquela que ultrapassa a instrução. A educação, se bem compreendida, é a chave desse progresso moral. A instrução vai formar os profissionais, o homem material, a persona daquela encarnação, mas a educação, ela vai favorecer para o espírito que serve. E a família é essa primeira célula. É por isso que ela é tão importante, tão cara para todos nós. É dentro das nossas casas que vai se constituir esse espírito que vai divulgar o bem. Antes da escola, o lar ensina a honestidade, o respeito, a gratidão, a solidariedade, responsabilidade. E o maior instrumento é o exemplo. Como falamos, os nossos filhos nos observam.
como nós tratamos as pessoas, como nós enfrentamos as dificuldades, como nós reagimos aos conflitos. Eles até escutam um pouco, às vezes a gente acha que esse menino não me ouve, né? Mas eles observam tudo. Raramente fazem o que mandamos, mas frequentemente fazem o que nós fazemos. E os desafios da juventude atual não são brincadeira. Nunca houve tantos recursos e, paradoxalmente, nunca houve tanta angústia, dependência digital, ansiedade, solidão, busca excessiva por aprovação, fragilidade emocional. E o que os nossos jovens precisam descobrir, e dependem da gente para isso, é que mais do que tecnologia, eles precisam do significado de quem eles são, por que eles vivem, qual que é a missão, o propósito deles no mundo. E a resposta para isso não vai estar no caderno de matemática, não vai estar no sinal de física. Isso é uma resposta espiritual. Educar não é controlar, pais não são proprietários dos filhos, são administradores temporários dos espíritos confiados por Deus. Por isso que nós precisamos orientar sem sufocar, acompanhar sem aprisionar, corrigir sem humilhar, amar sem possuir. Lembrando sempre do nosso principal mestre. Jesus é o pedagogo nato e ele nunca impôs. Os seus discípulos, os seus apóstolos, não foi por imposição, foi por convite. Ele nunca controlou, sempre inspirou. Ele nunca humilhou, sempre elevou. A sua pedagogia era do amor, do respeito, do exemplo, da confiança. Ele não criou seguidores dependentes, ele criou consciências livres. E para finalizar, como disse o marido, que não ia dar tempo, né? Que ia começar a correria, a gente vai lembrar vocês que a gente está retornando agora, próximo sábado, às nossas atividades de evangelização infantil, que é desde o berçário, gente. A coisa mais fofa que tem no mundo é você ter a oportunidade de ver o seu bebezinho aprendendo e estudando isso que nós estamos estudando aqui. Então a gente tem a evangelização infantil, que acontece aos sábados pela manhã, e a gente tem a mocidade, também aos sábados pela manhã. Essa aqui é algumas das atividades que eles realizam aqui junto conosco. Hoje, por exemplo, eles participaram da campanha Chico Xavier, que está emprestando livro de porta em porta. Acho que foram 12 livros emprestados, não é isso? 12. E eu sei que teve história linda aí, que não deu tempo. Eu ia até pegar essa história para mim para tempo de contar, então a gente conta outra vez, tá? Mas tragam as suas crianças e os seus jovens. Convidem, né? Participem desses momentos. Comecem pelo culto no lar. Leia esses livros, igual a gente leu aqui. Leia para criar, para despertar. Porque a criança, quando é pequenininha, ela não vai ter escolha, você vai trazer. Agora, se você não trouxe ele pequenininho, se você trouxe ele maior, né? Aí você está com dificuldade, com mais resistência e tal, leva para dentro da sua casa esses temas, essas conversas, algo que seja mais palatável para o entendimento do jovem. Daqui a pouco ele está aqui, participando com a gente. Amai-vos e instruí-vos, espíritas amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Que possamos ser verdadeiros construtores de asas nos nossos lares, na escola e na casa espírita, e ajudar crianças e jovens a voarem rumo à luz e ao bem. Que Jesus nos inspire e nos fortaleça em nossas missões. Que assim seja.